Nos diz assim a palavra do Senhor: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa. E neste momento, ó Deus, pedimos Tua instrução, que o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou Moisés a deixar registradas essas palavras, ó Deus, que o Teu Santo Espírito aplique-as em nosso coração, molde a nossa vida, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor, parecidos com a estatura perfeita do Teu Filho. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Irmãos, ontem eu não tive o privilégio de estar aqui com os irmãos, perdi a bênção, da cantata, tão bonita cantata, de ser edificado com palavras tão bem colocadas e belas, na poesia, como o coral fez ontem. Eu sei que todos aqueles que vieram amaram, foi muito bom. Pelo menos hoje eu estou tendo um pouquinho, um pedacinho, e isso é muito legal. Mas eu estive ontem na quarta igreja lá de São Bernardo, na Alves Dias, numa palestra sobre missões transculturais. E não dá para pensar ou falar sobre missões transculturais sem citar a experiência e os ensinamentos de Ronaldo Lidório. Então, boa parte do que eu apresentei ontem, eu disse isso para a igreja, foi aquilo que eu aprendi com o Ronaldo, quer em livros, quer quando esteve conosco no seminário, quando voltou para se tratar de 24 malárias que ele tinha recebido como presente do trabalho missionário, ter sido envenenado, ele e a família inteira, e vir ao Brasil para se tratar de uma tuberculose óssea. Ele chegou novinho aqui no Brasil, retornando da África, entrando de muleta, bem abatido, e Deus, graças a Deus, tem sustentado, o Senhor tem sustentado a vida dele. Passou recentemente pela questão do câncer, e Deus tem sustentado este homem, e ele tem abençoado muitas vidas. Num dos seus livros, Missões, o Desafio Continua, o Ronaldo ele traz uma lembrança de um bate-papo que ele teve com um casal de missionários. Esse casal estava pregando numa aldeia lá em Papua, na Nova Guiné, e eles estavam tentando falar do amor de Deus para aquela tribo, mas eles não tinham meio de entender. Usando textos simples, como João 3,16, que Deus enviou o seu Filho, amou o mundo, enviou o seu Filho para nos dar vida eterna. Mas aquela tribo jamais conseguia entender. E eles não sabiam como comunicar o Evangelho para eles. Até que eles perceberam algo interessante. Aquelas tribos, ou aquela tribo, eles tinham algumas tradições. E uma delas é, o filho de uma família saía à guerra e voltava cheio de marcas, de cicatrizes. E essas marcas eram eternas. Essas marcas faziam toda a diferença para a tribo, a dedicação daquele filho que saía para a guerra, para proteger a tribo. E quando ele recebia uma cicatriz, ele voltava vitorioso. E o pai, eles observaram um dos pais preparando o filho adolescente para essa guerra. E o pai em prantos, ao mesmo tempo feliz que o filho iria fazer essa missão, esse trabalho de guerra, mas em prantos, porque ele sabia que o filho voltaria todo machucado, todo marcado, e tentando proteger o filho o máximo. Aquele casal de missionários, ficaram pensando um pouquinho, e aí Ronaldo completa, eu queria compartilhar com aquilo que eles perceberam, Por volta das 11 horas, aliás, o filho volta à tribo, depois da guerra, e volta com uma grande cicatriz na perna esquerda. E todos ficam felizes porque ele voltou vivo e agora marcado com essa guerra, um adolescente. E aí, por volta das 11 horas da noite, o casal chama toda a tribo, chama a atenção da toda a tribo e começa a anunciar a Cristo da seguinte forma. Olha que interessante, baseado na tradição daquela tribo. Deus Pai ama tanto as nossas vidas que enviou Jesus, seu Filho, para vir lutar por nós aqui na terra. Ele veio, lutou com os homens por nós, lutou com os maus espíritos por nós e lutou com o pecado por nós. No fim de sua vida e no meio da luta, ele foi
ferido. Foi marcado, foi ferido. Todos olharam atentamente. Feriram suas costas com um chicote até que ficassem completamente marcadas com longos cortes. Feriram sua cabeça com uma coroa de espinhos até o seu sangue cair pelo rosto. Feriram suas mãos e pés quando pregaram em um madeiro e o levantaram bem alto. Feriram-no em seu lado com uma lança e saiu sangue e água, todo marcado com feridas, longos cortes e furos, e então morreu para lutar por nós contra a morte e depois ressuscitou. E toda a tribo ficou extasiada, né? Compreenderam. Tinha a ver com aquilo que era a realidade cultural deles. E aí, eles perguntaram aos missionários: mas ele ressuscitou com as marcas? Perguntaram todos. E aí os missionários puderam falar: sim, ele ressuscitou com as marcas. Irmãos, as marcas de Cristo, será que elas fazem parte da nossa vida? Será que elas tocam em nosso coração? Será que a lembrança dessas marcas do Senhor Jesus tem a ver com a nossa realidade? Ou quem sabe Deus não tem marcado a sua vida? Quem sabe no dia em que Ele te chamou para a vida eterna, você continua vivendo da mesma forma como se Ele não existisse? Como se Ele não vivesse contigo, como se Ele não caminhasse do teu lado? Nós precisamos pensar nisso. Será que as marcas do Senhor em nós são marcas importantes? É nítido ver marcas de Cristo em nós? Ou ninguém nota, ninguém percebe que somos o Senhor? Porque nós vivemos preocupados somente com a nossa vida, não vivemos interessados no reino de Deus e as marcas de Deus ficam cada vez mais distantes em nós. Nós podemos pensar nisso e o texto fala de uma genealogia e talvez você vai falar: mas o que tem a ver genealogia com tudo isso? Porque eu queria falar com a igreja sobre as marcas da caminhada com Deus. E antes de mais nada, nós precisamos deixar claro que genealogia, a narrativa bíblica de genealogia, precisa de alguns cuidados na interpretação. A genealogia ela não foi dada para marcar datas exatas. Por exemplo, dependendo do escritor sacro, bíblico, a maneira como ele escreve a genealogia tem um propósito. Se você pegar a genealogia de Cristo, Mateus escreve de um jeito, Lucas escreve de outro jeito. Eles não estão errados, não vai bater as duas genealogias, porque cada um tem um propósito diferente. Por exemplo, um vai pular gerações, vai falar do tataravô, e que gerou o tataraneto ali. Eles não têm o propósito de ser precisos em datas. Então, cuidado em pegar a genealogia e começar a fazer conta, Alguns tentam fazer isso. Nós vamos tentar saber quanto tempo tem a Terra e vamos pegar a genealogia aqui de Gênesis, vamos fazer conta. Não vai dar certo, não vai bater. As datas não batem, porque não é essa a ideia do autor. E o texto vai mostrar isso para nós. Então, eu queria que nós pensássemos nisso, nas marcas de Deus em nós, baseado nesse texto de genealogia. E quais são essas marcas? A primeira delas, que são encontradas aqui nos versos que lemos, os 5 primeiros versos, é a graciosidade de Deus. A marca da graça de Deus. Por quê? Os irmãos lembram o que Deus havia dito ao homem e à mulher: se vocês pecarem, vocês vão morrer. Se vocês comerem do fruto que eu não permito, vocês vão morrer. Mas Deus não os matou ali, não é verdade? Deus foi gracioso e Deus apareceu diante deles e nem sequer rogou uma maldição contra eles. Deus foi gracioso o tempo inteiro. E essa graça, de novo, aparece aqui no texto, nos 5 primeiros versos. Aliás, em todo o texto, em toda a Bíblia aparece a graça de Deus, Mas eu queria frisar principalmente nesses 5 primeiros versos, porque o texto vai falar assim: este é o livro da genealogia de Adão, da descendência de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou. Deus abençoa homem e mulher. Mesmo após a queda, Deus mantém a sua bênção. Eles merecem maldição, eles merecem morte, mas Deus mantém a bênção.
Deus vai mitigar a maldição sobre a vida deles, a maldição do pecado. Deus vai diminuir essa maldição. E pelo contrário, Ele não vai rogar uma maldição sobre Adão e Eva, Deus vai abençoá-los. E aí o texto diz, o verso 2, Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Olha só a graça de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva feitos à imagem e semelhança de Deus, e agora vão ter filhos que são o quê? A imagem e semelhança dos seus pais e, consequentemente, a imagem e semelhança de Deus. Todos os nossos filhos, todas as pessoas que existem nesse mundo, todas elas são a imagem e semelhança de Deus. Mesmo após a queda, a imagem e semelhança de Deus continua presente na vida do homem. Só que de um jeito diferente. Uma imagem deturpada, uma imagem completamente desfigurada. Mas ainda assim é nítido perceber a imagem e semelhança de Deus na vida do ser humano. E Deus então está mantendo a sua aliança. Mesmo o homem tendo quebrado a aliança da criação, Deus mantém a sua aliança. Deus mantém o compromisso de abençoar o homem e de dar a ele a bênção da fecundidade, de encher a terra. E aí o texto vai dizer isso, né? Depois que gerou Sete, verso de número 4, depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Adão teve vários filhos e várias filhas. Mas olha só que interessante. Quando você olha para essa genealogia, ela pode trazer alguns enganos. Se não tivéssemos o capítulo 4, quem seria para nós o primeiro filho de Adão? Se nós só tivéssemos esse texto aqui, não tem o capítulo 4 na Bíblia, você ia achar que o primeiro filho de Adão é quem? Sete. Mas nós sabemos que não é. E o autor não está interessado em dar nessa genealogia um detalhe de que ele teve filhos antes. Pelo menos 2. Caim e Abel. Que não sabemos com quanto tempo de idade ele e Eva, quando tiveram esse filho. Agora, nós temos uma informação de que Sete foi gerado quando ambos tinham, porque eles tinham a mesma idade. Não é? Ambos tinham quantos anos? 130 anos. E Eva ainda dava filhos. Olha só. Graça de Deus. Não é a nossa idade, não é a ação humana, é Deus quem faz, é graça de Deus, e Deus dá quanto Ele quer, a hora que Ele quer. Fica claro na vida de Abraão lá na frente, com 100 anos tendo filho, mas aqui com Adão e Eva, com 130 anos teve filhos, e vai ter outros filhos além dele. Sete vai aparecer aqui quando eles têm 130 anos. E eu fico pensando, irmãos, não dá para saber quanto tempo passou depois da morte de Abel. Mas provavelmente passaram muitos anos. E Adão e Eva, preocupados com a semente, com as promessas de Deus. Será que Deus não vai lembrar das suas promessas? Será que a semente da mulher não vai nascer para esmagar a cabeça da serpente? Vamos lembrar do que acontece lá no capítulo 4? Por que Caim e Abel não estão fazendo parte aqui dessa genealogia? Porque Abel não existe mais, Abel morreu. Ele não deixa descendência, ele não mais faz parte da linhagem de Adão. Porque ele morreu, a sua vida foi tirada pelo seu próprio irmão. Caim não mais faz parte, porque ele não representa a linhagem da mulher. Ele decidiu ser filho de Satanás. Ele decidiu ser filho da serpente, ele decidiu andar conforme a serpente. Então, na genealogia dada no capítulo 4 de Caim, é claro que ele se torna filho de quem? De Satanás, filho da serpente, que vai ferir o tornozelo do Messias. Agora, haveria aquele que nasceria da semente da mulher e queria esmagar a cabeça de Satanás. É a grande promessa do Messias, mas essa promessa demora a chegar. E não sabemos quanto tempo demorou a chegar. Mas quando eles completaram 130 anos, Deus lhes concedeu o filho da promessa. O filho da linhagem messiânica, o filho da semente da mulher, que daria continuidade à promessa de Deus. E eu fico imaginando a alegria que eles tiveram ao receber esse filho.
Se ao ter o primeiro filho, eles estão todos felizes e reconhecendo a graça de Deus, lá no começo do capítulo 4, essa gratidão é renovada, porque agora as promessas de Deus continuam. Deus continua zelando pela sua promessa, pelo seu pacto, e a linhagem messiânica está protegida. Haverá de chegar aquele que esmagará a cabeça da serpente. Graça de Deus, a graciosidade de Deus é vista aqui no texto. E aí o texto vai dizer no verso 5, né? Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Morreu. É a realidade. E que partimos agora para um segundo ponto aqui no texto, que é a fragilidade humana. Apesar de toda a graça de Deus, de toda a graciosidade de Deus, o homem é frágil por causa do pecado. E o texto vai descrever isso, né? A partir de Adão, ele viveu 930 anos e morreu, diz o texto. Aí o verso 6 vai dizer o seguinte: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Olha só, a narrativa enfatizando algo aqui, né? Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Essa é a nossa realidade, por causa da queda. Não é isso? Certamente morrerás, diz a palavra. Por causa do pecado, a morte é a realidade de todos nós. Cainã viveu então 70, verso 12, Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalael, ou a Maalalel, né? Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Até o verso 20 aqui, por enquanto, é a segunda parte. A fragilidade nossa. Como nós somos frágeis, nós morremos. Aliás, o salmista Moisés, ele disse isso no salmo que lemos no início. Não é? A nossa vida é como o que ele diz ali? Como erva, que acontece o que com a erva? Seca-se a erva. Nossa vida seca. Essa é a realidade de todos nós, que nós não queremos admitir, mas nós vamos ter que admitir. Enquanto Jesus não voltar, todos nós aqui vamos morrer. Se Jesus demorar 100 anos para voltar, possivelmente todos nós aqui estaremos mortos, até a menor criança. A pergunta é: você está preparado para esse encontro com Deus? Prepara-te para o encontro com o Senhor teu Deus, diz o profeta Amós. Lembra disso? Essa é a única realidade que nós sabemos. Enquanto Jesus não voltar, acontecerá algo em nós. Eu não sei o que vai acontecer na minha semana, mas eu sei que um dia Deus há de me chamar. E eu preciso estar preparado. E o texto é claro, é nítido ao mostrar, e morreu, e morreu, e morreu, por 9 vezes no texto, deixa claro que todos vão morrer, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, nós vamos morrer, nós merecemos morrer, porque somos pecadores, já nascemos em pecado. A relação ali, ou a situação de Moisés é algo muito interessante. Moisés, no Salmo 90, ele está prestes a chegar na entrada da terra prometida. E lembram o que aconteceu ali, que Deus havia dito? Por causa da incredulidade do coração, por causa da dureza, da falta de confiança em Deus, o que aconteceria com aquela geração, irmãos? Vocês lembram? Todos eles, aconteceria o quê? Morreriam, não entrariam na terra prometida. Somente os mais novos entrariam. Além dos mais novos, 2 adultos entrariam, que foram os 2 que acreditaram, entre os espias. Quem é que entraria? Josué e Calebe. Todos os outros vão morrer
e morreram nos 40 anos de caminhada no deserto. Você imagina esse cenário? Quantos funerais Moisés teve que fazer naqueles 40 anos? E sempre lembrando, a palavra de Deus se cumprindo, vão morrer porque duvidaram de Deus, vão morrer porque pecaram, vão morrer porque se afastaram de Deus e vão experimentar a morte. E eu fico pensando o quanto Moisés ficou reflexivo naquele momento. Aquela geração já bem adulta, morrendo, todos eles partindo e não vão entrar na terra prometida. Irmãos, eu fiquei pensando nisso. Pensando no que o texto está dizendo e pensando no Salmo 90, né, como nós lemos no início, eu fiquei lembrando, eu já estou aqui na igreja, no final do ano, aliás, começo do ano que vem, vai fazer 20 anos. Quantas pessoas nós lembramos com saudade em 20 anos? Quantas pessoas que não estão mais conosco partiram para estar com Cristo? Quanta gente a gente tem saudade, que até pouco tempo estava com a gente. Alguns de longa data, e eu fico pensando, se nós temos em 20 anos saudades, fico imaginando os irmãos que estão aqui desde a fundação, que viram, né, vários e vários outros irmãos partirem. Esse é o sentimento de Moisés. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, aproveitar cada segundo dos nossos dias, porque a vida é importante, e ela é tão passageira, ela é como Eva que seca. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Aproveite a pessoa que está do seu lado viva. Curta as pessoas. Pare de ser chato, de ser azedo, reclamão, murmurador. E aproveite a vida. Pare de colocar peso no seu cônjuge, nos seus filhos e curta a vida. No temor do Senhor, sabendo que todos vão prestar contas a Deus. Não é fazer o que cada um bem quer, mas curta a vida nos preceitos de Deus, porque a vida vai passar e nós não sabemos quanto tempo temos de vida. Talvez você olhe para o texto e fale, mas eles viviam muito aqui, quase 1000 anos. Era outra realidade, né? Aliás, esse é um outro ponto que alguns não acreditam. Como assim? Era muita coisa, isso aqui deve ser figurado. Qual a dificuldade de acreditar que Deus sustentava a vida deles até esse tanto? Eles acabaram de sair do jardim, do poderoso jardim, com tantos milagres, com tantas coisas que haviam. Não tem nenhuma dificuldade de acreditar que esses homens viveram quase 1000 anos. Era antes do dilúvio, muita coisa mudou a partir do dilúvio. Aliás, o próprio Deus vai dizer, quando vai mandar o dilúvio, que não mais viveriam todo esse tempo, viveriam mais ou menos aí, no máximo 120 anos. Que é a realidade nossa. Aliás, hoje é difícil chegar a 120, né? Mas eu lembro que na minha época de adolescente ou de criança, eu olhava para os meus pais com 40 anos e eu achava que eles eram velhos. E eu estou com 50 anos hoje, eu acho que eu não sou velho. Não é assim? Porque na época dos meus pais, muitos morriam, principalmente homens. Morriam jovens. Meu pai morreu com 62 anos, meu sogro morreu com 46 anos. Muitos morriam mais jovens, por falta de informação, a medicina não era tão boa quanto nós temos hoje. Graças ao Senhor, as coisas têm melhorado de um certo ponto e as pessoas têm vivido mais. Não vão chegar a 1000 anos, não, mas chega mais perto de 100 anos, né? É isso que a gente tem visto, quanta gente com 80 anos ainda cheio de saúde. Se souber cuidar da saúde e, acima de tudo, o propósito de Deus. Mas o fato é, nós somos frágeis. E quando Deus chamar, não tem jeito, é hora do encontro com o Senhor. E Deus não chama só idoso, Deus chama criança, Deus chama jovem, Deus chama adolescente, Deus chama adulto. Não é? A gente precisa estar pronto, preparado para o encontro com o Senhor teu Deus. A fragilidade humana, a graciosidade de Deus, mas a fragilidade humana. Mas agora tem algo diferente no texto. Porque a sequência narrativa é para chamar a atenção, né? Ou seja, a ênfase é morreu, 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 morreu. Aí chega no verso 20, aliás o 21. Enoque, olha lá, o verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Opa, mudou o negócio aqui. Não estava falando sobre andar ou não andar com Deus. Estava falando, teve filhos e filhas. Mas agora a descrição de Enoque é diferente.
Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Olha lá, 365 dias, não, anos. Não é um ano só não, né? Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Deus é o dono da vida, Deus é o dono da morte, a chave do Hades está nas mãos de Deus, Ele faz o que Ele quiser com isso. E se Ele quiser poupar, Ele poupa. E foi o que Ele fez. Enoque andou com Deus de tamanho jeito, né? De tão íntimo com Deus. Deus se agradava tanto de Enoque que Deus poupou a vida dele e ele não morreu. O texto aqui deixa claro que não morreu. O já não era aqui não é que ele está morto, não. É que ele foi tomado para si. E quando você olha para outros textos das Escrituras, nós vamos ver que ele está relatado ali como um dos heróis da nossa fé. Como lemos em Hebreus 11. Quando você vai para Judas, ele era um profeta que pregava a consumação, a vinda do Messias. Olha só, irmãos, ele vem muito antes, ele vem no comecinho da promessa do Messias. Mas Judas diz que Enoque pregava a consumação de todas as coisas, quando Deus viria julgar todos os povos. Isso é consumação, é a segunda volta de Cristo. Ou a volta de Cristo, né? Este homem andou com Deus, este homem pregou o Evangelho na sua época. E ele foi tomado, ele não passou pela morte, pura graça de Deus, pura intimidade com o Senhor. Aliás, a Bíblia faz algo interessante, a ênfase do capítulo 5 é: andar com Deus faz toda a diferença. Mas vocês lembram como é que a descrição foi anterior aqui? Gênesis 3:8, após a queda, na viração do dia, o que Deus foi fazer com Adão e Eva? Andar com eles, naquele final de tarde, Deus foi andar com eles, Deus foi naquele local onde sempre se encontravam, mas eles não estão lá, eles estão escondidos, envergonhados, porque pecaram contra o Senhor. Mas Deus não deixou de andar com Adão e Eva. Deus ali trata deles, derrama graça, dá promessas a eles, promessa messiânica, da vinda de Jesus, do Messias. E Deus não fica preso naquele jardim. Deus sai do jardim e vai falar com Caim. Vai conversar com Caim. Vai dar ordens a Caim, dizendo: olha, não é certo você deixar o seu coração fazer o que bem entende. Você precisa dominar seu coração. E você assim vai ser aceito. Deus foi andar com o homem fora do jardim. Deus foi andar com Enoque, e andou tanto com Enoque, que Enoque foi levado sem passar pela morte, sem passar pela punição da morte. Aliás, 2 personagens só tiveram esse privilégio, os irmãos sabem, né? Enoque e Elias. Enoque e Elias, Moisés morreu, né? Enoque e Elias foram trasladados, não passaram pela morte. Irmãos, nós temos aqui um privilégio de caminhar com o Senhor, de não viver com medo da morte, se andamos com Deus. Porque a Bíblia fala de um Deus que anda com o seu povo, de um Deus que ao andar com o seu povo, derrama as suas marcas, os seus atributos, o seu cuidado, a sua presença. Deus fez isso em Enoque, Deus faz isso em Noé, Deus faz isso em Abraão, quando diz: vem, eu vou te mostrar uma terra, sai da sua casa, da tua parentela, vem andar comigo. E Abraão teve o convite de andar com o Senhor. Moisés andou com Deus por 40 anos naquele deserto. Deus era com o povo. Deus andava na coluna de nuvem, na coluna de fogo, dia e noite, Deus andando, caminhando, cuidando do seu povo, derramando as suas marcas na vida do seu povo. Deus andou com Davi, mesmo quando Davi pecou. Deus foi até ele, através do profeta Natã, repreendeu Davi e deu a ele a oportunidade de se arrepender, de voltar a crer, a confessar os seus pecados e a depender novamente do Senhor. Deus anda conosco. Deus anda com o seu povo. A intimidade com Deus é nítida, e quando nós olhamos para o Novo Testamento, isso fica mais
precioso ainda, porque o que Jesus veio fazer aqui foi andar entre o seu povo, foi passar por multidões e abençoar essas multidões, deixando as suas marcas. Por isso que Paulo, ao escrever aos Colossenses e outras cartas, ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, andem em Cristo. Experimentem a raiz mais forte em Cristo, o crescimento como um prédio em edifício em Cristo. Cresçam em ações de graças em Cristo. Andar é o que Deus veio fazer conosco. Andar conosco é a intimidade com Deus. Mas o texto volta a falar sobre a fragilidade humana, porque depois de falar de Enoque, volta a falar dessa fragilidade, né? Verso 25 aí, ó. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque, né? Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. O homem que mais viveu, segundo o relato bíblico, né? 969 anos, Metusalém. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Opa, mudou a narrativa. Teve filhos e filhas. Agora, peraí, chama atenção de novo, né? O que o autor quer me ensinar agora? Ele está chamando atenção para alguém. Ele gerou, né? Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E pôs-lhe o nome de Noé, ou Noa. É a mesma coisa. Aliás, tem muita gente com esse nome hoje, muitas crianças, né? Na nossa igreja tem Noa, né? Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos trabalhos, ou dos nossos trabalhos, e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Meus irmãos, último ponto aqui. Depois de falar aqui da graciosidade de Deus, da fragilidade humana, da intimidade de Deus com o seu povo, agora ele fala da aprazibilidade, ou seja, de tornar a vida mais aprazível, mais saborosa, mais gostosa, através da vida de um homem, de um filho que nasceria. E esse nome é Noé, porque ele nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas. Não dá para a gente ter certeza exatamente o que Lameque quer dizer com isso. Aparentemente é porque a terra está amaldiçoada. Aliás, o texto diz, né? A terra está amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. O trabalho se torna terrível, difícil de fazer. E aí eu fico pensando, irmãos, aqueles homens, né? Eu sei que homem gosta de mexer na casa, arrumar a torneira, né? Arrumar as coisas da casa. Irmãos, quando você não tem a ferramenta certa, não é horrível? Não é verdade? Você precisa fazer um negócio simples da casa, mas não tem a ferramenta certa. É terrível. E aí nós olhamos para esse cenário e nós ficamos imaginando como que deveria ser trabalhar na lavoura naquele tempo. Você imagina se trabalhar na roça, e muitos aqui eu sei que trabalharam na roça, trabalhar na lavoura no seu tempo já era difícil. Com os equipamentos que se tinha na época já era difícil, hoje a tecnologia é muito melhor. A agricultura brasileira cresceu magnificamente, né? Com maquinários preciosos. Mas você que esteve lá trabalhando na roça o tempo todo, que sofria, imagina aquele povo naquele tempo. E quando nós olhamos para o relato da história de Noé na Bíblia, nós vamos encontrar que ele era aquele que era lavrador, aquele homem que sabia lidar com a terra. Parece que Deus colocou em Noé uma capacidade que outros homens não tinham, para ele ser um homem, né, que sabia lidar com as coisas difíceis. Tanto que Deus manda ele construir uma arca. Será que nós daríamos conta? A gente sabe que é a capacitação de Deus. Mas construir uma arca, irmãos, daquele tamanho, com poucas ferramentas que se tinha, ele não tinha uma serra elétrica, tico-tico ou qualquer outra que seja. Você imagina como que foi o trabalho de construir aquela arca? Parece que Noé é um lavrador com cabeça de engenheiro, né? Um homem estrategista, um homem que pensa, que raciocina para facilitar o trabalho, que era muito pesado. E essa esperança que tem Lameque ao gerar seu filho, ele diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Mas olha que interessante. A questão aqui não é simplesmente o trabalho, não. A questão é muito mais do que isso.
A ideia do nome Noé não é simplesmente consolo, mas é a ideia de descanso. Haverá aquele que trará o descanso. Noé é um tipo daquele que viria, um tipo do Messias. E quando o Messias vem a esse mundo, quando Cristo vem a essa terra, ele faz um convite e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e terei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é suave, é leve. Jesus é o descanso. A linhagem messiânica está protegida e tipificada em vários personagens que vão chegar até a chegada do Messias. Mas aquilo que Noé deveria ser, ele foi em certa medida sim, quer na lavoura, quer no dilúvio, mas mais ainda, ele está apontando para o Filho de Deus que viria e que seria o nosso verdadeiro descanso. Nós temos da parte de Deus um Deus que se importa conosco, um Deus que está atento a nós e em nossa caminhada quer dar alívio a todos nós, quer dar prazer a todos nós. Mesmo diante das provações, das lutas, Deus levanta pessoas como Noé e acima de tudo como Cristo, para nos livrar de tantos males, para nos dar a plena alegria, para nos dar o verdadeiro prazer. Então nós temos aqui da parte de Deus, um Deus que se importa conosco em nossa caminhada. A questão é, de que maneira você está caminhando, aproveitando todas essas delícias da parte de Deus, ou desprezando as delícias do Senhor? O salmista Davi, no Salmo 16, ele diz que as delícias do Senhor estão na presença dEle, na intimidade com Ele. Experimente. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, como diz o salmista no Salmo 34. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe a aproveitarmos em nossa caminhada, a termos ou recebermos essas marcas de Cristo, a recebermos o descanso que só Cristo pode dar. E tudo na nossa vida nós possamos experimentar a intimidade que Enoque experimentou com Deus. Que Deus nos convide para uma caminhada íntima como fez com Enoque, com Noé, com Abraão e com tantos servos do passado. Porque esse Deus não é só Deus dos antigos, Ele é Deus de hoje e sempre será o mesmo. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe.